Eu não barrei a fila, né, porque hoje é o último dia. Eu sei que várias pessoas, vários irmãos aqui têm represado vários sentimentos profundos, né, para se expressar. Então, eu, na verdade, essa última noite, eu não tenho nada especial para compartilhar, senão lembrar de vocês, né, de de todas as coisas que o Senhor tem nos encarregado, e vamos sair daqui sendo fiéis em praticar essas coisas básicas, né. Filipenses 2, o versículo 1, né, mostra tudo aquilo que, pela sua misericórdia, eu acho que principalmente 2024, 2025, né, nós temos recebido, depois da limpeza do Senhor, fez entre nós, nós estamos recebendo palavras tão íntimas, né, e tantos irmãos, né, estão concentrados, estão ali acompanhando a palavra de perto, crendo na palavra, né. Então, é como se o Senhor nos dissesse: "Se há, pois, alguma exortação em Cristo", né, realmente houve muitas exortações em Cristo, realmente uma palavra verdadeira que veio, né, da parte de Cristo, uma palavra para nos ajudar, para nos encorajar, nos dar direção, né. Alguma consolação de amor, nós nos sentimos através da palavra profética e também produzindo o amor, e nós somos amados e também amamos outras pessoas. Não fazemos nada disso por mera tarefa, nós fazemos por amor, porque nós recebemos o amor e conseguimos dispensar o amor, né. E se há alguma comunhão do Espírito, quer dizer, não é ensinamento humano, não é eloquência humana, sabedoria humana, mas uma comunhão verdadeiramente do Espírito. E se há entranhados afetos e misericórdias, quer dizer, Deus, através de Jesus Cristo, abriu as suas entranhas para nós, os seus sentimentos mais profundos, assim como depois que Jesus, né, lavou os pés, né, ou depois que Jesus partiu o pão, tomou a ceia e indicou o traidor, né, e quando o traidor saiu de entre eles, Jesus começou a abrir o seu coração. E a partir daí, né, nós vemos aí a a João capítulo 14, né, João capítulo 15, 16, são palavras da intimidade, há palavras que ele abriu as entranhas dele, falando com seus discípulos, seus 11 discípulos. E a esses 11 discípulos, ele deixa claro que são os que o Pai lhe deu. E ele disse também ao Pai que ele não perdeu nenhum deles. Então eu sinto assim, esses 2 anos, depois o Senhor tem feito a limpeza entre nós, parece que o Senhor abriu o seu coração e falou suas intimidades com aquelas pessoas a quem ele pode contar, a quem ele pode confiar. Abriu o seu coração, né, esse tempo todo. Agora, ele quer o resultado. Qual é o resultado? O versículo 2. Versículo 2, ele fala assim: "Completai a minha alegria". Bom, o que que é completar a alegria do apóstolo, senão nós estarmos atendendo o suspiro do Pai, né, o desejo do coração do Pai, né. Alegrar o apóstolo significa, né, aquilo que o Pai anela está sendo alcançado. Então, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. É como se dissesse assim: completai a minha alegria
de modo que vocês tenham a mesma cor, vocês tenham o mesmo comprimento de ondas, né? Vocês tenhais o mesmo amor, como se dissesse, vocês tenham andem na mesma fase, têm o mesmo comprimento de ondas, mas tendo o mesmo comprimento de ondas, se não estiverem na mesma fase, eu não vou obter a força total. A força total, o Senhor só vai conseguir se nós, além de termos o mesmo comprimento de ondas, nós estarmos na mesma fase, tá? E sejais unidos de alma, como o Senhor dissesse, né? Eu preciso que vocês todos estejam direcionados ao mesmo ponto, quer dizer, andar estoiquel, precisam marchar para uma só direção, altamente direcional é o raio laser. E aí, irmão, nós vamos ter o resultado final, é ter o mesmo sentimento, né? Aí, irmãos, como resultado, nada fazemos por rivalidade, não há rivalidade entre nós, né? Antes dessa limpeza, ainda havia rivalidade entre regiões, ainda havia regionalismo, ainda havia territorialismo, havia ainda esse lugar é meu, você tem que conversar comigo antes de você entrar no meu território. Havia muito isso, mas graças a Deus o Senhor acabou com isso. Aqui não tem rivalidade, não tem vaidade, ninguém faz aqui por vaidade própria. Todos aqui somos servos do Senhor, estamos servindo ao Senhor por amor, né, e não por vaidade, não por vanglória. Ninguém aqui está buscando sua glória. Ninguém aqui está fazendo uma obra própria. Ninguém está mostrando que a minha região é a melhor região. Não, ninguém está preocupado com isso, né? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ninguém tem arrogância de dizer que a minha região alcançou, né, coisas que a outras regiões não alcançaram. Ninguém tem esse sentimento, né, senão que cada um considera os outros superiores a ele mesmo. Então, irmãos, isso tudo é resultado, tem que ser o resultado dessa palavra. Essa palavra profética tem que resultar em alguma coisa prática que Deus pode usar. Raio laser, Deus pode usar. Enquanto o Senhor, né, não produz raio laser, Deus não tem uma arma potente para, né, para derrubar a porta dos Hades. Mas agora o Senhor precisa dessa arma. Então, imagina se nós começarmos a ter rivalidade, ter vanglória, ou nós começarmos a, né, competir entre nós, puxar tapete um do outro, como Paulo fala em Gálatas, né? Um começa a morder o outro, um começa a devorar o outro, né, e nós acabamos nos destruindo, irmãos, Deus não consegue, né, ainda através de nós, o Senhor voltar e fazer a sua vontade, né. Então, é importante a gente realmente ter essa humildade, não é uma humildade falsa, uma humildade verdadeira, sempre achando que eu estou aquém, né, do que realmente, né, eu poderia estar. Deus sempre humilde. Esse coração humilde, esse coração aflito, é um coração que busca, né, preencher a sua falta pelo poder da palavra. Se você se acha suficiente, você não tem apreço pela palavra profética. Então, se você se acha sempre devedor, você corre atrás da palavra e o Senhor supre, né. E por fim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mesmo como indivíduo, como igreja e também como região, né. Se tem uma região mais necessitada, todos nós nos preocupamos, todos nós, né, como irmãos, ajudam um ao outro, e ninguém critica ninguém. Nós estamos aqui, irmãos, porque
porque não tem como uma parte do corpo entrar para o reino, outra parte do corpo não entrar para o reino. Eu digo corpo de de vencedores, né, da igreja em Filadélfia. Então, irmãos, o Senhor, né, não nos preocupar somente conosco, mas preocupar o que é dos outros. Irmãos, isso é o próprio corpo. O meu corpo, né, meu restante do corpo pode estar saudável, estar perfeito, mas se tem um membro, assim como a minha mão, né, vocês sabem que em 2020 sofri uma lesão na espinhal, né, na espinha, né, e essa e às vezes eu não tenho força para fazer algumas tarefas, que não tenho força nos dedos, mas o resto do corpo ajuda, né, completa, e não fica considerando como essa parte que está em falta, um peso morto, né, e sempre assim, se não tivesse vocês, estaria melhor, né. Então assim, não, cada um considerando o outro superior a si mesmo e também tem, né, não considerar somente o que é propriamente seu, e cada um suprindo falta, né, um dos outros. Irmãos, essa é a igreja de Filadélfia, que o Senhor precisa e vai usá-la, né, para completar todo o processo, fazer a vontade de Deus, né, e agora, irmão, me resta, nesse finalzinho, irmão, lembrar vocês de tudo, lembrar vocês, eu acho que muitos detalhes, eu não vou conseguir lembrar de tudo, mas eu creio que o que mais o Senhor falou conosco é de nós não mais, né, viver, a vida da igreja, ou pelo menos nós exercermos a nossa liderança na nossa região, apenas por obrigação, mas nós precisamos fazer isso, irmãos, por entender o suspiro do Pai, suspiro de Deus, e nós passarmos a ter mais proatividade. Eu quero pedir nessa última reunião para vocês, né, vocês exercendo a liderança em cada região, em cada igreja, né, em cada país, cada continente. Vamos, irmãos, ser aqueles que buscam nas entrelinhas da palavra profética, no falar do Senhor, o que Deus anela, o que Deus deseja, né, e como posso, né, fazer para atender o suspiro do Senhor, né. O Davi suspirou, ele não pediu para ninguém fazer nada, mas os seus valentes arriscaram a vida e romperam, né, a linha do inimigo, e foram buscar água, correndo risco de vida, e trouxeram, Deus foi com eles e trouxeram água para o Davi. Então, irmãos, essa proatividade, eu creio que, eu acho que cabe a mim pedir para vocês, né, cada um de vocês, na sua igreja, na sua região, na sua responsabilidade, vamos ser proativos. Não vamos ser aquele que, né, só dá um passo adiante quando alguém empurra, e quando alguém não empurra, você volta atrás, né. Então, irmãos, daqui para frente, vamos procurar, né, não é fazer pela força natural, não é você fazer muitas atividades que vai agradar a Deus, mas, irmãos, realmente pela palavra, pelo Espírito, e pedir para o Senhor: "Senhor, me dá sabedoria, como posso ser mais proativo?", né. Então, primeiro, né, pra a obra do Senhor avançar, nós precisamos de comportores. E para ter comportores, irmão, precisam reforçar o SEAP. Então, por favor, todos esses itens básicos, vocês são cooperadores. Eu não estou falando para os irmãos, né, e irmãs nas igrejas, eu estou falando diretamente para os líderes. Os líderes precisam se preocupar com o avanço da obra, é sua responsabilidade. E para o avanço da obra, o Senhor precisa de comportores. E para ter comportores, precisa ter seapistas. Então, você como líder,
preocupado com a obra, também respire esse encargo. Respire esse encargo. Vamos buscar todo lugar, seja algo que está sempre, né, está sempre em mim. Não é quando alguém fala eu me lembro, mas está em mim, né? Sempre levantar mais missionários, mais colportores, para nós termos mais seapistas, para nós termos mais colportores. E existe uma falta enorme de colportores em todas as regiões, em todos os continentes. Irmãos, o Senhor pode fazer muito mais se a gente tiver mais trabalhadores. Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo ponto, irmãos, vamos levantar mais adolescentes. Casa de adolescentes, sem adolescentes, irmão, nós não temos essa câmara de energização, nós não temos, né, o elemento ou material sendo altamente energizado. Somente quando o material está altamente energizado é que quando lhe é lançado um elétron, né, lhe é lançado um fóton, né, estimula aquele elemento, aquele material altamente energizado, é que acontece aquela questão de saltar, né, a órbita, o elétron saltar de órbita de normal para uma órbita de energia superior. E nessa hora que quando ele volta, é que ele solta um fóton. E esse fóton vai seguir a mesma direção, o mesmo comprimento de ondas, a mesma fase, a mesma direção do fóton que o estimulou. Esse fóton que nos estimula, irmãos, é a palavra, é o Espírito, é a palavra, Espírito que está na palavra, estimula, mas não adianta estimular alguém que não está altamente energizado. Se você estimula um material não energizado, não vai acontecer nada. Então, nós precisamos, irmão, de ajuda dos adolescentes. E os adolescentes, irmãos, impressionante, eles de tal maneira que eles são simples em uma palavra, e eles ganham uma energia extra, e nós somos ajudados com isso. E aí nós juntamos-nos a eles, não são eles, nós, né? Eles são, apenas o Senhor nos deu eles para nos energizar, e tendo essa energização, nós recebemos a palavra profética que nos estimula, e quando nos estimula, nós também, quando o elétron volta à órbita normal, solta um fóton, e esse fóton vai seguir a mesmo comprimento de onda, a frequência, né, mesmo ciclo e mesma fase, e também a mesma direção da palavra que nos estimulou, né, do Espírito que nos estimulou. Isso vai fazer com que todos nós andemos na mesma fase, mesmo comprimento de ondas e na mesma direção, porque quem nos estimula é a mesma palavra nos estimula. Aí sim, irmão, nós podemos juntar, né, os adolescentes, os jovens e os intendentes, o TCI pode fazer muita coisa. Então, eu também peço a vocês, irmãos, vamos usar mais o TCI, vamos levantar mais os adolescentes. Tem muita coisa a se fazer. Nós temos a nossa própria igreja ainda precisa ser fortalecida. Os grupos familiares precisam de ajuda do TCI, né? Como eu disse hoje, vamos usar o TCI de uma maneira desburocratizada, de uma maneira flexível, né? Pega um casal e pega dois adolescentes, ou um jovem adolescente, vai para uma casa, assista a live junto, ou vai para uma reunião grupo familiar junto, sabe? Vamos estimulando, né? Cada grupo familiar, vamos levantando. Senão, irmãos, aquelas reuniões de grupo familiar antigas, irmão, não faz sentido. Aquilo é um encontro social só, né? Então, se a gente começar a estimular, né, todos os grupos familiares, e começa a mudar de perfil, né? Começa realmente soltar elétrons, né? Fótons, e, né, nós vamos seguir. Então, irmão, vamos usar mais. Não fique acomodado. Na sua própria igreja tem muito que ajudar. E vamos ajudar os nossos irmãos também a participarem do TCI,
né? As irmãs que, eu digo, as irmãs que não têm muito tempo, crianças pequenas, mas dá uma missão para ela, né? Não precisa sobrecarregá-la, né? Você pode dar uma missão familiar, telefonar para alguém ou apacentar alguém, né? Nas horas vagas, pega um TCI e vai fazer visitas. Os adolescentes que estão entrando têm famílias, têm pais, né? Vão fazer essas visitas, entendeu? Então é isso que eu chamo, irmão, de proatividade. Não fique de braços cruzados, né? Vamos sair, né? E levar os irmãos a isso. Fazer com que a nossa igreja esteja todos envolvidos, né, com isso. E, além disso, vamos cuidar das cidades que são polos de uma região, né, cidades importantes, mas não tem igreja, ou não tem igreja forte. Então, vamos juntar forças, levar o TCI, vamos ajudar aquela região, vamos ajudar a alugar uma casa para os comportores, que vai servir também para lugar para reunião, vai servir para estimular os adolescentes, né? E através dessa cidade polo, ganhar as cidades na vizinhança. E também vamos ganhar as cidades vizinhas das nossas cidades, não é isso? Tem tanta coisa para fazer, irmão, tanta coisa para fazer, né? Muita coisa pode ser feito. A central de acolhimento precisa ter pai da criança. Se não tiver pai da criança, irmão, vocês sabem que um vai empurrar para o outro, né? Quando alguém está cuidando de alguém, irmão, tem que ser o pai da criança. Tem que correr e até que a pessoa seja introduzida na vida da igreja, mesmo assim ainda precisa de acompanhamento. Então, assim, nós temos muito o que fazer, temos muito trabalho que fazer, né? Eu não tenho, eu acho que eu não preciso falar de todos os detalhes. Vocês sabem, sendo proativos, vocês sabem o que tem que fazer, tá? Então, assim, é isso que eu peço nessa última reunião, né? Peço a vocês atendam, vejam, né? De um lado a palavra profética que nós temos recebido esse tempo todo tem que produzir essa situação de Filipenses 2, 1 a 4, tem que produzir, não é fachada, né? Tem que ter realidade disso. E tendo isso, irmãos, nós somos uma arma poderosa na mão do Senhor para levantar ceapistas, ter mais comportores para a expansão da obra e também nas igrejas onde nós estamos, né, vamos cuidar bem, né, vamos fazer todos funcionarem, todos participarem e vamos juntos ajudar nas cidades vizinhas e, né, aproveitar para falar aquilo que eu falei ontem, né, as equipes de comportores, se puderem ao mesmo tempo, a exemplo do que faz Fabiano, né, vamos também cuidar, sem fazer cair a comportagem, vamos também ajudar a cuidar das igrejas que precisam de ajuda, né? Cada região tem muitas igrejas que precisam de ajuda, né? Em São Paulo nós temos várias, né? Eu fiquei muito contente a semana que eu passei, última semana que eu passei em São Paulo, né? Itaquaquecetuba, né? Foi ajudado pelos adolescentes de São Paulo, assim por diante. E a igreja em Guarulhos, uma grande cidade, tá, né? Anda um pouco enfraquecida. Graças ao Senhor, os irmãos de São Paulo estão indo lá, estão energizando eles, né? Levando adolescentes, e porque já fizeram isso com a ABC, né? E alugaram uma casa de comportamento em Santo André, não é isso? Foi em Santo André, não? Fechando o contrato numa casa em Santo André, pasmem, né? Quem funcionou mais para esse trabalho é aquela irmã nova que nós ganhamos, aquela comissária de bordo, né? Então, Amanda, né? Ela que está à frente disso, né? Vocês veem como nós recém introduzimos uma pessoa, acaba sendo elemento principal, né? Então, irmãos, é maravilhoso. Então, irmãos, não fiquemos de braços cruzados. Vamos trabalhar, né, para que isso tudo se transforma, né, na vontade de Deus sendo feita, na edificação entre nós, em amor e também na propagação do evangelho do reino, pregando o evangelho do reino, ajudando as igrejas. Sabe, você há de convir comigo que as nossas igrejas, tem muitas igrejas ainda fracas. Ainda tem muitas igrejas que precisam de ajuda.
não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Então, irmão, vamos... E nós temos ferramenta, nós temos a palavra, né? Então, irmãos, vamos ajudar todo mundo a pensar como alguém emancipado. Sabe, nas coisas espirituais, muitas vezes a gente fica muito dependendo dos outros, né? Ah, eu sou ainda criança, não tenho quase nada. Ora, todos nós temos a palavra profética. Todos nós temos as mesmas ferramentas. Se eu não tenho uma ferramenta, eu peço ajuda. O corpo tem. Se a minha igreja não tem, mas o corpo tem. Sempre tem alguém perto de mim que pode me ajudar, tá bom? Então vamos daqui para frente, vamos nos ajudar mutuamente, né? Não considerando, aí que aplica, não considerando cada um o que é propriamente seu, mas também do que é dos outros. Vamos nos preocupar com o que é dos outros, cuidar das outras igrejas, né? Levantar. E no final, irmãos, o Senhor vai, né? Aí vem a minha esperança de receber o Senhor ainda vivo. Se nós nos empenharmos, trabalharmos, irmãos, né? Nós ainda eu tenho ainda esperança de ser arrebatado vivo juntamente com vocês, porque pela situação geopolítica, sabe, as coisas podem de repente acontecer de uma mudança tão súbita, tão rápida, que você vai se surpreender se esses próximos anos, né, nós vamos caminhar rapidamente para alguma situação de conclusão, né, dessa era, tá? Então, tudo vai depender de nós. Portanto, Cesareia, não seja lembrado somente pelos jogos, pela canelada que você levou, né? Então, pela amizade que você fez, pelos momentos maravilhosos, mas que produza realmente uma igreja que esteja como uma arma na mão do Senhor, né? Para realmente consolidar o trabalho do Senhor nas igrejas e abrir novas frentes com os comportores. Então, irmãos, eu, né, não sei se ainda tem algum tempo. Se não tem tempo, a gente pode compartilhar em situações informais. Mas eu queria, né, que vocês saíssem daqui e realmente pudesse, pelo menos, dizer, né, a região 1, né, o Gabriel já representou a reação deles. A região 2, qual a reação de vocês, né? A região 3, depois desses dias, Cesário e Felipe, qual a sua reação? Vamos mudar de atitude? Vamos ser mais proativos, né? Vamos trabalhar? Região 4, né? Como é que está? Nordeste, né? Qual a reação, qual a expectativa de você? O que mudou, né? Esses dias mudaram vocês? Região 5, região 6, região 7, região 8, região 9, Rio de Janeiro, né? Estados Unidos, América do Norte, o que mudou, né? Europa. Que mais? África. Colômbia, Equador, Argentina, Chile, Paraguai, Peru, e África, Bahia. O que mudou? A atitude de vocês. O que mudou na atitude de vocês, né? Então, cada um de vocês é que não tem tempo. Se não gostaria de chamar região por região para dizer o que, né? Mas assim, cada um de vocês diante do Senhor diga, né? O que mudou da nossa atitude com relação ao Senhor, que o Senhor pode ter ou não esperança, né? Em nós, nesse grupo de pessoas, como líderes nas regiões, né? Se ele pode contar conosco ou não. Tá bom? Agora com vocês, não sei o que vocês querem fazer. Vocês querem compartilhar, irmãos, antes? Então tá bom. Amém. Graças ao Senhor, né, pelo esses momentos maravilhosos que nós podemos viver aqui em Cesareia de Filipe, né? Eu já estive aqui há muitos anos, acho que mais de 20 anos atrás, mas dessa vez foi assim muito especial. Amém.
Amém? Então, esses dias aqui foram muito especiais para nós, né? Graças ao Senhor, nós temos sido muito transformados pela palavra profética, né? Acompanhado de perto, temos tido uma preocupação muito grande em levar, né, toda a nossa região a acompanhar de perto essa palavra que tem nos transformado primeiro, né, e transformado nossos colaboradores e toda a nossa região. E principalmente nas questões práticas, né, porque a palavra, quando vem, ela traz uma palavra de comando, nos ajudando. Nós somos muito ajudados na conferência com relação a investidores do reino, né? Graças a Deus, né, nós hoje estamos num patamar de 300 e poucas cotas, né, Carlos Silva? Conseguimos 97% de adimplência esse mês, no de abril. Estamos trabalhando muito agora, sócio do Evangelho também, e dízimo dos dízimos, que vai sustentar e tem sustentado a obra na região. Graças ao Senhor, a gente tem já, dentro do encargo da palavra profética, procurado as cidades polo da região. Já mapeamos toda a nossa região para atuar nas cidades polo. Já começamos, né, com algumas cidades, como Caruaru. Alugamos uma casa muito boa em Caruaru. Já temos equipes trabalhando ali e que vai também trabalhar na redondeza, algumas cidades importantes ali, naquele polo. Também temos em Juazeiro do Norte, o Joel, né, desceu até o Juazeiro do Norte, de Fortaleza, uns 500 quilômetros de distância. Lá tem um polo também muito grande, né, mais de 1 milhão de pessoas ali, uma cidade muito grande, Juazeiro do Norte. Também alugamos uma casa, levamos uma equipe de comportores já para lá, mobiliamos a casa. Agora estamos já esse mês ainda subindo para Sobral, lá no Ceará, também uma região muito grande, uma cidade também polo, que precisa também de uma casa ali e de uma equipe de comportores. Já aqui na comunhão, né, estamos pensando já no fortalecimento do CEAP, né, como a gente vai atrair novos CEAPistas. Não tem sido fácil assim nesses últimos anos conseguir, né, o número que a gente quer, que é chegar a 50 e depois 100 CEAPistas, mas estamos trabalhando para isso. Nosso grupo de comportores está muito, ou melhor, de cooperadores, está muito coeso, muito unido, né? Nós temos uma unidade muito grande entre nós, tanto que aqui para essa comunhão trouxemos todos os 15 cooperadores da região 4, estão aqui nessa comunhão, né? Vendo de perto que a gente é encorajado, né? Quando a gente está junto um do outro, que a gente realmente está ali, né? Ganha mais confiança, né? Para trabalhar juntos, resolve as situações juntos. Então, irmãos, e com esses dias aqui, eu creio que todos que vieram, né, da nossa região ganharam muito, né? Nós estamos muito energizados, muito encorajados para avançar, né? E eu creio que a partir de agora a gente vai dar mais aí no nosso coração para o Senhor, né? Porque sabemos que a volta do Senhor está cada vez mais próxima, né? E a qualquer momento, como o Pedro falou, né, subitamente pode acontecer algo, né, que vai dar um ponto final nessa era, e nós queremos ser achados de maneira adequada quando o Senhor voltar. Nós queremos reinar com o Senhor. Então, assim, ore por nós, né? Estamos orando também por todas as regiões, né? Já enviamos também para ajudar, né, no CEAP, no SIM, né? Enviamos 10 comportores nossos, né? Colocamos na mão do irmão Amir, né? Estamos juntos na região do Cabo Verde, lá na África, né? Também cooperando. Então, irmão, sabe, esse é o nosso sentimento, né? Nosso sentimento é cada vez mais avançar, cooperar com o Senhor, para que realmente as coisas aconteçam, né? E que nós sejamos fiéis à palavra profética, a palavra que vem do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, irmãos, estou muito feliz de estar aqui. Realmente, aqui foi essa câmara, né? Do raio laser ali, em que nós todos entramos na mesma frequência, na mesma fase. E realmente esse foi o sentimento, né, que eu tive, assim, eu ganhei muito nesse exemplo. Claro, na África do Sul, irmãos, nós estamos praticando todas as ferramentas, né, o Senhor tem avançado, tem nos dado experiências, mas eu fui muito exposto aqui, né? Eu cheguei pensando, puxa, amém, né, nós estamos praticando tudo e a gente está ali numa certa frequência,
Mas quando a gente vem, tá junto com todos, né? A gente começa a receber os fótons uns dos outros e eu começo a ver que, peraí, a frequência minha, eu achava que estava boa, né? Mas eu não estou muito em fase, ou, né, em algumas questões assim, preciso me alinhar mais. E ouvindo os testemunhos dos irmãos, né, recebendo tanta palavra, irmãos, aquilo foi queimando no coração, né? Eu desfrutei muito, né? Às vezes a gente acha que só estar na mesma frequência é suficiente, mas não, né? Tem a questão de estar em fase. Se você está, né, se a onda sobe, né, a palavra profética está falando para subir, você sobe, né, metade, meio comprimento de onda depois, você já não está somando, né? Tem uma hora que você vai estar atrapalhando. Se você fizer, né, na verdade, acho que cancela, né? Às vezes, se está subindo, você está descendo, pode estar na mesma frequência. Ou seja, eu estou praticando tudo. Mas se eu estou praticando tudo com 3 dias de atraso, irmãos, eu já não estou na mesma fase que os outros e o Senhor não está avançando, eu estou atrapalhando a obra do Senhor. Então, eu fui muito iluminado, irmãos. Não é só questão de eu estou acompanhando a palavra profética, eu estou praticando todas as ferramentas, mas realmente é aquela questão do balanço, né? Eu estou ali, eu estou empurrando junto, mas às vezes eu estou freando. Nossa, Senhor Jesus. E aí eu, né, quando eu vim, eu estava já gravando as comunhões, Daniel Bulhões não pôde vir, né? Mas eu pensei, compartilhar tudo com ele, depois chegando lá, eu passo o encargo. Mas aí, irmãos, ontem foi falando, a gente foi recebendo tanta luz, ontem à noite, falando das equipes de comportagem, tudo, a comunhão informal aqui depois, foi pegando tanto fogo que eu olhei e falei, rapaz, eu não posso esperar eu voltar para a África do Sul para eu passar esse encargo para eles, né? E se eu passar, eu já estou perdendo a onda de novo. Aí ontem eu não aguentei, né? Fui todo mundo dormir, eu peguei e gravei um áudio de 20 minutos compartilhando com os irmãos, né? Mandei para todas as equipes lá já. Falei, irmãos, ó, vocês vão acompanhar a live amanhã, né? Vocês vão entender. Eu não vou saber explicar direito, mas é o seguinte, né? A gente recebeu isso, precisamos estar alinhados. Ó Senhor Jesus! Então, irmão, eu sou muito grato, né? Assim, realmente é maravilhosa a comunhão, né? Nossa, eu prometi que não ia fazer piada, né? Mas né, não foi só momento de lazer, foi momento de laser! Aleluia! Ó Senhor Jesus! Foi melhor? Ó Senhor Jesus! Irmãos, foi maravilhoso, né? Agradeço todos os irmãos, né? Pelo cada testemunho, cada encorajamento, né? Vendo assim, eu realmente sinto que nós estamos colimados, estamos no andar stoiquel, e realmente isso nos encoraja, irmãos. Que o Senhor vai voltar! Ó Senhor Jesus! Amém. Amém? Vamos trazer o Senhor de volta, Senhor Jesus. Irmão, realmente assim, é inacreditável que nós vivemos esses dias aqui. Tanta unanimidade entre nós, tanta alegria, né? E realmente o encargo ascendeu ainda mais. Nós percebemos que temos que levar essa esfera, essa câmera, né, para a nossa região, para muitas cidades, né? O irmão Pedro iniciou falando dos adolescentes e que o raio laser ele precisa de um ambiente, né, essa câmera especial, para que nessa câmera é que acontecem as coisas. Então nós temos, né, nós somos os elétrons, vamos transformar em fótons, mas se não tiver uma câmera para trazer esse ambiente adequado, nós vamos falar e nada acontece. Nessa esfera aqui, desses dias aqui, irmão, nós estávamos realmente numa câmera. Tudo aqui foi muito bem absorvido por nós e tivemos muita comunhão, nós do Rio de Janeiro, e passamos já, desde já, não esperamos também, todas as comunhões, nós estamos passando, já vendo o que fazer, né, como fazer algumas coisas. Agora, segunda-feira, já transmitimos para os irmãos, já vamos ter uma comunhão pelo Zoom, com toda a nossa região, para já alinhar e tentar transmitir, vai ser difícil, né, pelo Zoom, transmitir o pouco que nós ganhamos aqui, mas pelo menos esse final que nosso irmão Pedro trouxe hoje, né, o desejo do coração dele, nós fomos muito felizes, né, em dizer isso, né, de tudo que nós ouvimos aqui, das brincadeiras e tudo mais, que aconteça tais coisas, e ele descreveu um item a item, irmãos. Não precisou nem nós pensarmos o que é que saiu daqui, já definiu para nós. Então, que maravilha, né?
e já estamos também, né, já pensando também, já estamos vendo uma data, né, transferimos, temos um encontro de capitães na nossa região, e nós cancelamos, ele não foi ainda divulgado, e nós cancelamos essa data, nós vamos tentar reunir todos os irmãos responsáveis, os obreiros, todos no CEAP, né, o estilo que foi feito aqui, nós vamos tentar levar essa câmera, né, para realmente energizar todos os irmãos. Né, o que nós aprendemos aqui, irmãos, não foi palavras vazias, de fato. Mas nós vivemos aqui momentos, de fato, que o Senhor falou para nós. Né? Talvez, para mim, de todos os itens que nosso irmão Pedro comentou, o principal de todos, irmãos, é que nós realmente precisamos saber qual é o anelo do Senhor quando Ele fala. Talvez muitos de nós aqui, irmãos, ouvimos as mensagens, nós praticamos todas as ferramentas, como alguns irmãos já falaram aqui, né? A gente não perde tempo, vai lá e faz e tudo mais, mas agora eu acho que um item a mais, nós subimos um nível a mais. O que é que o Senhor quer com isso? Irmão, isso vai mudar demais. Isso não vai fazer ninguém parar, pelo contrário, você vai ficar mais energizado ainda, porque quando nós soubermos o que realmente o Senhor quer, nós vamos entrar na fase de Deus, na fase que Ele quer. Irmãos, e aí tudo vai ficar mais fácil para nós. Realmente vai vir as lutas, né? Nós vimos o nosso irmão Pedro, né? O Tiago falou que passou uma coisa na cabeça dele, o passado. Eu também imaginei muitas coisas, né? Até mesmo o sofrimento que o nosso irmão Pedro teve nessa última situações, ali na Sala Betânia, quantas situações, e ele não negociou 1 milímetro do que ele queria da palavra profética. Isso para nós foi maravilhoso, né? Ganhamos isso, irmão, nós queremos levar isso para toda a nossa região. Um item também que nós acabamos de comentar ali hoje, né, é que nós queremos fortalecer o CEAP de Lorena. Né? Do nosso lado de cá tem o CEAP Jundiaí, do nosso lado de lá temos o CEAP Lorena. Nós queremos fortalecer esse CEAP porque ele é uma ferramenta extraordinária. Realmente, aonde o CEAP passa, ele deixa um rastro de vida, de alegria, né? E foi comentado aqui alguns itens, né, da comportagem, não é apenas o comportor não é apenas um vendedor de livro, né, vai passar 50, vai passar 100, até um próprio comportor, nós tivemos uma comunhão recentemente lá em Lorena, e um comportor falou algo maravilhoso, né? Ele falou, quantos estiveram comigo aqui, passava 50 kits, 100 kits, e hoje não está mais conosco. Isso mexeu comigo, falei, poxa, realmente o comportor não é isso. Quer dizer, é isso e muito mais do que isso. E hoje nós estamos vendo a posição da comportagem, irmãos, levantando igrejas, cuidando de cidades, né, fazendo contatos. Né, isso que aconteceu em Niterói, né, nessa quarta-feira, quinta-feira, né, uma pessoa foi contatada, o comportor contatou, né, eu falei para o Charles, pede para convidar ele que hoje à noite, amanhã à noite vai ter a live do Pedro, era feriado, toda a igreja estará no local assistindo a live juntos. Será se ele não vai para lá? Imediatamente ele passou para a comportora chamou essa pessoa, né, convidou ela chegou lá e participou da reunião. Né? E aí mandaram foto, ele fazendo transcrição, irmão, com um caderninho fazendo transcrição. Primeira vez que ele foi na reunião. Ó Senhor Jesus! E a comportora estava lá. Deixou a equipe e foi para o local de reunião. A equipe continuou e ela foi para a reunião para receber esse convidado. Então, assim, realmente a comportagem mudou tudo, irmão. Mudou a nossa maneira de agir, nossa maneira de servir, mudou a comportagem, mudou tudo. Nós realmente mudamos de nível. Senhor Jesus, de fato, nós queremos saber qual é o anelo do Senhor em tudo. Nessa comunhão desses dias, nós descobrimos, né, que é isso. Agora, no dia a dia, nós precisamos reconhecer, né, como nosso irmão Fabiano, né, brincou que ele não conseguiu transmitir, mas os testemunhos dele transmite exatamente o que ele quer. Né? Então, nós queremos sentir isso e queremos levar isso para toda a nossa região. Queremos que todos os irmãos andem colimados, no mesmo sentimento, no mesmo amor, na mesma frequência, né? Na mesma fase, para não perder nada. Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Primeiramente, queria agradecer também
Na primeira parte dos testemunhos, eu compartilhar, eu já queria compartilhar, mas aí acabou, né? Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor me deu a oportunidade de compartilhar agora. Eu estou com o coração muito alegre, porque também eu me sinto que não deveria, né, estar aqui, mas o Senhor me tem aqui. Sou colombiano e o Senhor me tem servindo nos Estados Unidos. E hoje lá, né, junto com Daniel, Caio, Rivelino, ali com os irmãos, nós temos país tão grande. O irmão Pedro falou sobre os Estados Unidos e a gente vê, né, não sei o Daniel, mas o estômago começa, né, a doer, o coração. Muito obrigado, irmão Pedro, muito obrigado aos irmãos por esse momento juntos. Eu, de manhã, agora à tarde, o irmão Pedro falando sobre beneplácito, né? Eu não sei se eu entendi muito bem o que ele quer dizer, mas eu levei isso na minha experiência como comportor. Quando veio a comportagem dinâmica, isso foi uma grande ajuda para o comportor. Todos os princípios do PAC. Porque a glória do comportor é bater a meta. Se você é um comportor e não semeia kit, você fica triste. E você sair para a rua e ter experiência não é algo tão simples. Mas quando veio os princípios, quando veio depois a imersão, irmãos, hoje a comportagem é uma delícia, é um desfrute. Então, o irmão Pedro falou isso, ele falou sobre conhecer o coração do Pai, conhecer o coração. A gente recebe, na minha experiência, a gente recebe as direções, as revelações, os testemunhos, e a gente falava assim, como eu vou fazer aquilo que a gente quer fazer e dá certo. Às vezes no passado, a gente tentava ali fazer uma maneira ou outra, mas hoje o Senhor, através da palavra profética e da comunhão dos santos, o Senhor nos deu a maneira, o Senhor nos deu o caminho. A gente precisa de ter um coração de simplicidade. Simplicidade é reconhecer que a gente não sabe fazer as coisas. Ou esse é o meu coração, de abrir o meu coração para aquilo que o Senhor está mostrando que está dando certo. Esse testemunho da Europa para nós, que somos dos Estados Unidos, é muito bom. É muito encorajador, porque a gente tem mais ou menos a mesma situação, a mesma cultura. Então isso encoraja muito para nós a avançar muito mais. Aí vem o testemunho do Fabiano, aí o sentimento do nosso irmão, ó Senhor Jesus. Aí o Senhor, esse é o caminho. Eu quero ser fiel a essa ferramenta. Eu creio na palavra, eu creio no apóstolo, então eu vou praticar de acordo com como está sendo direcionado. Ó Senhor Jesus! Então nós ali, irmãos, temos muito para fazer. Temos que trabalhar. Mais ceapistas, precisamos, irmãos, fortalecer as igrejas. Hoje o Senhor nos deu o caminho, nós já vamos praticar isso imediatamente. Vamos sair com imersão, compartilhando imersão com os contatos. Irmão, isso já está dando certo. Então vai dar certo também. Ó Senhor Jesus! E é incrível, irmãos, como é que essa obra do Espírito, porque o irmão está falando esses dias, e nós já tivemos ali, estou aqui com os comportores, falando com eles direto, e nós estamos tendo muitas experiências já. Né? A gente já vai transmitindo os áudios, as mensagens, as anotações, e eles já vão ganhando sentimento, eles vão saindo para a rua com o mesmo coração. Hoje, irmãos, foi levantado outro ceapista. Ô Senhor Jesus! Então, irmãos, são milagres que acontecem. Irmãos, todos esses dias aí lutando, aí de repente começa a aparecer contatos em New Jersey, uma família ali pedindo para nós irmos lá para fazer caça adolescentes. Aí acabo de receber agora outra família em Indiana. Ela mandou um áudio da Colômbia. Eu falei, irmãos, aqui tenho eu, tenho minhas filhas, tenho netos. Ou seja, TCI está pronto. Envia uma equipe para cá. Fala, Senhor Jesus, o que o irmão está falando é eu falar do Espírito. Precisamos de levantar uma ceapista. Precisamos de fortalecer e consolidar os comportores. Porque, irmãos, eles são muito importantes para a obra avançar. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu fico muito encorajado, muito alegre por essa comunhão. E vamos avançar. Vamos trabalhar, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus,
Amém. Antes de vir para cá, eu estava considerando diante do Senhor, né, e orando, naquela correria, né, ajeitando as coisas de trabalho para liberar para viagem. Falei, Senhor, alguma coisa diferente tem que acontecer, né? O Senhor sempre tem algo para falar, né? Não quero ir para um evento desse único. É a primeira vez que nós temos um evento desse nível, nessa fase nova. E, irmãos, eu fui, consigo explicar. Eu tenho que ouvir o suspiro de Deus. É isso. E o Senhor aqui, né, ele suspirou, mas não foi só suspiro, né? Porque mais claro do que isso, que suspiro às vezes você fala assim, só quem está pertinho para ouvir, né? Como nós estamos aqui perto, ficou muito claro, irmãos, o que nós temos que fazer. É mais ser a pista, é mais comportor, né? A gente sentado ali, né, já subindo aqui para a reunião com o Rivelino, a gente Riva está ali, né? Conversando, Riva, nós temos que ganhar mais gente, mais pessoas, né? Aí o irmão Pedro, no jantar, né, depois ele falou, e ele já tinha falado isso na passagem dele pelos Estados Unidos, quando foi olhar a propriedade, falou isso na Europa, e tudo que, ó, já falei para o Grimaldi, tudo que fala para a Europa a gente recebe para nós, né? Como o Juan Davi falou, somos continentes irmãos, também com o Brasil e América do Sul também, tá, irmãos? Somos irmãos. Amém? São 50 países lá, Estados Unidos são 50 estados, irmãos. Tem muita coisa em comum. Mas o irmão Pedro falou, né? Um dos suspiros que a moeda forte, euro e dólar, tem que cooperar e suprir a moeda fraca, que é aqui no real. Mas até quando nós vamos ficar ali? Manda-se a pista, manda oferta, manda para cá. Irmãos, nós temos que mandar para outros lugares. Nós é que temos que suprir a obra em outros lugares. Ser parceiro com a América do Sul, parceiro com o Brasil. E o Ruanda falou, são 50 estados e mais de 300 milhões de habitantes. Não é possível que não tenha 50 ceapistas, 100 ceapistas. Ó Senhor Jesus! Irmãos, tem jovens ali naquele lugar. Então eu não sei explicar, de novo, não sei explicar o que vai acontecer, como que nós vamos operacionalizar isso, mas o Senhor vai ganhar jovens. O Senhor vai ganhar famílias. Famílias que vão lutar ombro a ombro conosco. Não é aquela família que vem, uma reunião e vai embora, e não volta mais. Mas famílias que ganham a mesma visão, que vão entrar na mesma frequência que nós estamos. Por quê, irmãos? Porque nós vamos usar o TCI de maneira flexível. Nós vamos usar o TCI de maneira orgânica. Vamos usar os nossos adolescentes que estão queimando. Vamos usar o quê? Não é a minha eloquência. Você vai falar com um americano, com um europeu, você vai querer ensinar para ele, irmão. É uma fria. Uma fria. O cara está anos-luz na sua frente de conhecimento. Tem que ser a vida. Tem que ser o fóton estourando nele. Deixando o cara doido. É a palavra profética. É isso que vai ganhar aquele continente. E o Ruanda falou, irmão, está aparecendo contatos. Um irmão me mandou, desculpa, eu nem sei o nome do irmão. Me mandou aqui um contato, ó, tem uma família lá em Maryland. E nós, irmãos, estamos começando algo ali em Washington, D.C. Aí um outro me falou aqui, irmãos, o meu filho está lá em Pittsburgh, na Pensilvânia. E tem outro casal mudando para Pittsburgh. Ó Senhor Jesus! Aí, ontem, minha esposa falou, tem a irmã tal, que mora em Toronto, está indo para o Congresso de Mulheres na Flórida. Olha, irmãos, isso é do Espírito, porque o Senhor quer ganhar mais pessoas. Os 144 mil não estão só aqui na América do Sul, eles estão na Europa, Grimaldi, eles estão na América do Norte. Daniel, eles estão na África, eles estão em toda a terra. Irmãos, o Senhor precisa de nós, cada um de nós, cada região. Vamos completar essa era. Amém! Aleluia! Vamos completar essa era, né, irmãos? De tudo que foi falado, são conteúdo, né, imenso aí para nós ruminarmos, mas o importante para mim, né, e creio que para todos nós,
Foi nesse ambiente de Cesareia de Filipe, longe de tudo, toda a poluição e de toda a religião, a gente poder ouvir o suspiro que está no coração do Pai. Eu creio que isso aí, irmãos, é muito marcante, porque esse ambiente, essa esfera, é aquilo que Deus projetou para nós desde o princípio. E Ele está a nos levar para esse final, que é estarmos nesse ambiente de glória com Ele, né? Por isso que hoje é tão importante a gente trabalhar para apressar a volta do Senhor. Em relação à Europa, o irmão Pedro, quando passou por lá, e às vezes que ele tem passado, nós temos percebido o avanço e a velocidade que o Espírito quer imprimir na obra hoje naquele continente. E para isso, o Senhor conta com esse ambiente energizado, provindo da palavra profética, provindo dessa proximidade com a palavra profética, e isso vai fazer com que as coisas aconteçam. Ninguém aqui tem o poder de gerar seapistas, comportores, né, de casa de adolescentes, mas a palavra tem provado que ela é capaz de fazer isso. Irmãos, isso creio que, acho que a maior alegria que nós podemos dar para o nosso Senhor é ouvir atentamente o que está no seu coração e de uma maneira nova, vendo até a imersão, não apenas como apenas um item, né, que nós estamos envolvidos, mas ouvir que naquelas palavras Deus quer falar algo conosco. E esse algo é para que Ele faça a sua obra. Por isso que nós temos visto a necessidade de seapistas, né, de gerar mais seapistas, porque com mais trabalhadores nesta última hora, nós vamos trabalhar com mais velocidade e intensidade para apressar a volta do Senhor. Formar esses 144 mil. E a coisa acontece, irmãos, não é porque aqui ninguém é suficiente. Eu fiquei tão tranquilo nessa comunhão essa noite, porque eu vi que não é uma capacidade minha, não é nenhuma suficiência minha, né? Mas é simplesmente permitir que o Espírito faça a obra, né, por meio de mim. Eu só preciso ser aquele canal que anda no Espírito, né? Não só no aspecto geral, mas no aspecto também de estoquel, de marcha, de ter um só objetivo e levar toda a igreja, né, para nesse caminho. E seapistas hoje para nós, irmãos, tá? É uma meta, o Senhor vai nos dar. E hoje ali, né, Maurício, você pode até falar, estávamos falando de uma pessoa que veio para a conferência pela primeira vez, foi contactada pela Comportagem Dinâmica no Reino Unido há poucas semanas, veio pela primeira vez a uma conferência, participou desse momento da conferência, estendeu até a Itália, e ela agora de volta ao Reino Unido, ela ligou falando que já tem, agora a partir do dia 10, já tem ele como participante do SEAP e levando mais 3. Uma pessoa que foi salva na rua, pelo trabalho da Comportagem Dinâmica. Uma pessoa que estava, né, como muitos estão, sem rumo, né, e não sabem o que fazer da sua vida, mas ao encontrar-se com essa palavra profética, o suspiro de Deus, a sua vida passa a ter sentido, e ela agora passa a querer ajudar outras pessoas a que vejam sentido na sua vida. E hoje, irmãos, isso está acontecendo na Europa. Quem poderia imaginar? Quem poderia sonhar com isso? Nesse pouco espaço de anos, né, 2018 até agora, o Senhor está produzindo isso naquele continente. Então, é uma obra de Deus. É uma obra, né, que Deus anela, o Espírito fala, e o Filho fala, nós somos parte desse falar do Filho, a igreja está unida a esse falar, e o Espírito vai executar. Amém? Eu creio, irmãos. Eu creio. E eu saio mais crente ainda após essa comunhão em Cesareia de Filipe. As coisas vão acontecer ali. Não só ali, mas em toda a terra. Amém? Mais adolescentes, né? Seapistas, comportores, adolescentes, cidades polos, e nós vamos apressar a volta do Senhor. Acho que tudo que nós queremos hoje é que o Senhor volte.
Né? Precisamos nos unir ao irmão Pedro. Ele espera ver o Senhor vivo. Nós queremos também ver o Senhor vivo, né? Reinar com o Senhor, né? Ainda vivos. Que maravilha, irmãos! Cesareia de Filipe é marcante, porque ela marcou o nosso coração. Amém? Com o suspiro de Deus. Bem, assim como os irmãos falaram, para mim é um privilégio estar aqui, uma honra estar aqui, né? Acho que vim de última hora, graças aos irmãos, né? E mas surgiu um desespero lá na Europa, o irmão Pedro compartilhando sobre Abraão. Ele já tinha falado que não foi casualidade que Deus escolheu Abraão, não foi sorte, né? Mas depois de uma comunhão informal, no almoço, ele falou que Abraão estava desesperado pelo Deus verdadeiro. E aquilo tocou meu coração, porque nós cooperadores que estamos juntos do irmão Pedro, precisamos estar desesperados por estar perto dele, por estar perto dessa palavra, porque, irmãos, essa é a nossa esperança. O que vamos fazer? Se não for estar perto dessa palavra, o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Então, graças ao Senhor, esse ambiente maravilhoso, onde o Senhor está abrindo o coração para nós, está nessa intimidade tão maravilhosa, cheia de amor, cheia de unidade, cheia de alegria. O Senhor tem revelado o seu suspiro, né? E de maneira bem prática, aquilo que o Riad falou, a gente até tinha comentado, né? Irmão Pedro falou, onde nós entramos, em que parte nós temos? Nós não temos parte no Pai, nem no Espírito, nossa parte é no Filho. E ele falou que o Filho, ele simplesmente ouve o suspiro do Pai. Ele mostrou no Evangelho de João que o Filho não tem vontade própria, que o Filho não tem opinião própria, nem glória própria. Então, na prática, na minha experiência, que eu estou saindo dessa comunhão, irmãos, eu sou como filho. Eu não tenho vontade própria, eu não tenho opinião própria e nem glória própria. Então, no meu caso da Europa, o irmão Pedro falou que precisamos levantar rápido, né? 50 ceapistas e colocamos como meta julho ter 50 ceapistas. Como eu disse, o irmão Grimaldi, não é nossa capacidade. A experiência do Fabiano é clara para nós, que é um amor, esse ouvir com diligência, esse amor reverente, né? E aplicar. A questão da proatividade para mim, que vem com o crer é uma ação. Então, o que é ser proativo? No meu caso, voltar para a Europa, eu não posso ter só um caminho de levantar-se a pista. Preciso ter 2, 3, 4, 5 caminhos. Eu até lembrei de Lucas 10, 17, né? Estava buscando aqui. Que fala que o servo, se ele fizer só aquilo que o Senhor pede, ele ainda é um servo inútil. Então, o que é ser proativo? É você fazer mais do que é pedido. Então, também eu lembrei nessas comunhões de Mateus 24, 45, né? A questão, o pai fala, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Então, Deus está buscando esses valentes de Davi que vão atender o suspiro. Ele quer, quando ele voltar, encontrar os valentes que estão aqui fazendo assim. Então, irmãos, é muito prático, né? E essa completar minha alegria, né? Dar o resultado. Então, já foi muito, muito claro o suspiro, assim. Não foi nem um suspiro, foi uma palavra muito clara para nós, né? Então, agora é trabalhar forte, levantar ceapistas. Nós estamos contentes, mas não satisfeitos. Tem muito trabalho que fazer. O Senhor precisa voltar. O tempo é curto, irmãos, e nós precisamos estar colimados, alinhados, coesos nessa obra. Senhor Jesus! E ter cada vez mais o desespero pela palavra. Cada vez mais de manhã, à tarde, à noite, né, para entender e captar e praticar o que o Senhor quer de nós. Amém. Amém. Lá na região 2, nós fomos muito agraciados desde 2010, quando o irmão Dong pediu para que o irmão Pedro viesse nos ajudar ali. Ele encontrou uma terra devastada, né, irmão Pedro? Você encontrou uma terra bem dura.
Havia muita divisão entre nós, havia muita fofoca, havia muitos conflitos e principalmente a região não era alinhado com o falar do irmão Dong. Mas graças ao Senhor, irmãos, a palavra profética já estava agindo desde aquela época. E graças ao Senhor, com muita paciência, com muito amor, o irmão Pedro foi nos alinhando, foi nos ajudando, até que nós chegamos um momento de estarmos bem alinhados, bem colimados como esse raio laser. E as coisas começaram a acontecer. Louvado seja o Senhor. O SEAP começou a crescer, comportores começaram a surgir, as igrejas começaram a prosperar em número de irmãos, mas teve um momento em que o irmão Pedro falou para nós que ele tinha uma preocupação muito grande conosco ali. E numa comunhão que nós tivemos de vídeo, ele compartilhou que a preocupação dele é que nós estávamos tendo muito sucesso. Lembra disso, irmão Pedro? E ele tinha um temor. Era o Senhor falando com ele. O Senhor estava falando com ele. Porque, de certa forma, irmãos, lá na instância ele falou um pouco do nosso SEAP, e ele falou que o nosso SEAP precisava ser renovado. E aquela preocupação que o irmão Pedro teve naquele momento aconteceu. A gente ficou, sim, um pouco parados. Eu acho que a gente se acomodou naquilo que nós tínhamos. Mas graças ao Senhor, a palavra profética faz a obra. Aleluia! Nós fomos renovados. Agora estamos cada vez mais próximos do irmão. Nós, cooperadores na região, nós somos muito alinhados com o irmão Pedro. O irmão Pedro sabe disso. Que na última conferência que nós tivemos lá em Castanhal, nós tivemos quase 1.000 irmãos. Louvado seja o Senhor. Nós temos um auditório para 1.200 pessoas, mas provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa ali, porque o futuro, em nome de Jesus, aquele auditório vai ser pequeno para nossas conferências. E nós saímos daqui, irmãos, com um coração muito, assim, aquecido em relação à questão do SEAP. Deus nos abençoou muito forte. Nós temos um centro de convenções, um centro de conferência. Muitos irmãos não conhecem, mas é uma mini instância. E lá nós temos capacidade para hospedar até 300 pessoas com leito. Então a nossa capacidade do nosso SEAP é muito grande. Nós temos uma cozinha que pode alimentar até 1.000 pessoas. Então nós temos uma estrutura que Deus nos abençoou muito grande. E a gente crê, irmãos, que aquela estrutura não é para a região 2. Aquela estrutura é para toda a terra. E eu vi o anelo do irmão Pedro hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, ele falando que na Alemanha não tem comportores, em outros lugares não tem comportores, e a gente percebeu claramente que nós precisamos gerar SEAPista, viu, irmão Pedro? Esse é o nosso coração, tá? Que nós estamos saindo daqui, nós precisamos levantar o número de trabalhadores, né? E só para finalizar, eu cheguei aqui muito feliz, né? Nós ali da região 2 estávamos muito felizes, porque, irmãos, pela primeira vez, nós nunca tínhamos ofertado tanto, né, para a obra global, como nós ofertamos esse mês. Nós investimos na obra do Senhor global quase 100 mil reais. Aleluia! Isso para a nossa região é um milagre. Né? Quando o irmão Pedro falou, né, na instância, aí eu me lembro que o Kleber estava do lado, e o irmão Pedro colocou ali do centro de convivência 30 mil, né? Aí o Kleber bateu assim em mim, assim, tá bom, nós vamos dar 100 mil, né? Vamos dar 100 mil. Aí o irmão Pedro falou, vocês aí ficam com 30 mil, aí o Kleber, não, 100 mil. Aí disse, não, é 30 mil por mês. Louvado seja o Senhor. E ali, irmão, naquele dia, a gente recebeu o falar do irmão, porque, de certa forma, irmãos, o irmão Pedro, não sei se vocês perceberam, mas ele nos ajudou muito.
nessa última conferência em relação às ofertas. Se fosse esperar para que nós fôssemos falar o valor, a gente ia sempre olhar para a nossa condição. A gente não ia crer na palavra profética. Mas o Senhor falou, a gente atendeu, né? E o Espírito agiu, né? Louvado seja o Senhor! Aleluia! Irmãos, eu não sei por que Cesareia de Filipe foi esquecida por bastante tempo. Mas eu sou muito grato ao Senhor que os irmãos lembraram de Cesareia de Filipe. E sou muito grato por estar aqui participando desse histórico momento. Isso aqui, irmãos, é um histórico momento. Eu estava vindo para cá e eu estava considerando, Senhor, por que eu? Né? Desqualificado, não tenho capacidade, por que eu? E aí quando chegou aqui que os irmãos começaram a puxar o grito de guerra, só há um requisito, ter coração contrito. Eu falei, graças ao Senhor, eu preciso desse coração de Abraão. Preciso continuar lutando, pedindo ao Senhor, Senhor me dá um coração como o de Abraão. Senhor Jesus. E aí quando foi falado sobre o beneplácito, irmãos, puxa como eu ganhei luz. Preciso ir nas entrelinhas, ouvir, né, o que Deus está falando por meio do seu sussurro ali. O que é que o Senhor quer comigo? Qual é a minha parte? Senhor, aquilo que o filho está falando, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu execute? O que é que o Senhor quer que eu fale? Senhor Jesus, irmãos, cada um de nós, assim como o irmão Pedro, nós fomos notificados. Nós temos agora uma responsabilidade, levar essa notificação para as nossas regiões. Senhor Jesus, o irmão explicou aqui o raio laser e tal. Na nossa região eu só entendi uma coisa, nós estávamos lá, cada um de uma cor, cada um numa fase, cada um no ritmo, sabe? As coisas a gente, por mais que tentava fazer, não ia, não acontecia. Senhor Jesus! Puxa, irmãos, eu aprendi que eu preciso, sabe, irmão, me conectar, estar energizado. Não é só querer fazer, eu preciso estar energizado. Graças a Deus pela Câmara de Energização. Graças a Deus por esse evento, irmãos, eu fiz questão de participar de tudo. Futebol, vôlei, fui lá ver os irmãos jogando ping-pong, fui ver o Ami pescar, fui lá na piscina lá embaixo e hoje à tarde eu fui para a trilha. Quase que eu não dou conta de chegar, mas graças a Deus estou aqui. Aleluia! Irmãos, e como eu fui renovado. Senhor Jesus, quero aproveitar esse momento que houve agora após o jantar, falar que a região 4, irmãos, nosso coração é de ser um com o sentimento do irmão, de lutar para trazer o Senhor de volta. O estado do Tocantins ali, irmãos, é um com esse encargo. 4. Região 3. Senhor Jesus, é porque eu sou original lá da região 4, irmãos, é por isso. Senhor Jesus, mas nós estamos encorajados, irmãos. Tanto eu, como o Ronaldo, como o Leandro e como o Vinícius. Nós queremos nos comprometer, sabe? E sempre, irmãos, contar com a ajuda dos irmãos. O irmão Pedro falou agora no final. Se você não tem, pede ao corpo. Nós queríamos pedir, irmãos, oração de todas as regiões. Orem pela região 3. Acertei agora, ó. Região 3. Orem por nós. Nós não queremos perder a bênção, irmãos, de ter a nossa conferência regional ainda esse ano. Nós já colocamos 2 datas para o irmão Ami. A do primeiro semestre nós já perdemos. Nós não queremos perder do segundo semestre. Ami, ora por nós, Ami. Senhor Jesus, lá, irmãos, as estruturas já estão se abalando. Senhor Jesus. Eu queria ainda, irmãos, de coração agradecer ao irmão Pedro, ao irmão Ami. Os irmãos sabem a minha dificuldade de estar aqui. E graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, estou aqui. Sendo energizado, irmãos, e cooperar com o Senhor para trazer o seu reino para essa terra. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Bem, irmãos, meu nome é Davi Miranda, sou da Colômbia. E aqui em representação dos restos dos cooperadores, nosso sentimento é de continuar de perto ainda mais da palavra profética. Irmão Pedro e demais cooperadores, para nós foi muito grato este momento aqui de comunhão. Muita unanimidade, este sentimento que a gente tem
de ainda estar mais engajado com a volta do Senhor. Na Colômbia, nós temos seguido de perto, muito de perto, a palavra profética. Temos sido muito fiéis às igrejas, aí junto ao irmão Júlio e demais cooperadores. Nós temos trabalhado muito com todas essas ferramentas também, muito enfoque no CEAP, no PAC, mas agora o nível ha subido um pouco mais, não? E nós queremos continuar com esta fidelidade. Nós reconhecemos que a benção para todas as igrejas da Colômbia é que nós estamos de perto a canal que Deus está usando agora mesmo na terra. Por isso, irmão Pedro, nós precisamos continuar de perto. Nós não queremos afastar da palavra profética. E essa é a benção que Deus ha trazido para todas as igrejas da Colômbia. Agora, nós queremos continuar assim, por quê? Porque Deus tem falado, não? Que o anelo do coração do Pai, nós temos que escutar e reagir imediatamente. Deus tem falado já. Nós temos comprometido um mês atrás que o irmão Jones visitou na Colômbia. Todas as igrejas temos um voto e nós comprometimos também todas as igrejas da Colômbia em levantar ceapistas. Nós temos uma meta para este ano, ter fixo 200 ceapistas no CEAP, fixos no CEAP. E já todos os irmãos estão reagindo muito rápido. Agora mesmo temos 70, mais 2 visitas a regiões que nós tivemos antes dessa comunhão aqui. Já temos mais quase 40 patrocinadores de ceapistas para que os irmãos enviem de suas localidades, enviem ceapistas. Desse jeito, nós queremos realmente cumprir com este voto. 200 ceapistas, por quê? Porque nossos colportores estão sendo semeados e enviados para a terra toda. Temos muitos colportores que estão atuando aqui no Brasil, temos colportores também na África do Sul, na Europa, temos colportores agora mesmo no Centro-América e precisamos mais colportores em Colômbia também. Para quê? Para ganhar o país inteiro. Então, nós entendemos que este é o anelo e coração que está no Pai. E nós queremos trabalhar fortemente para que, antes que o irmão Pedro pouse aí na Colômbia, nós tenhamos esses 200 ceapistas. Amém? E estamos trabalhando por isso. Aproveitando, irmãos, o nosso irmão Pedro vai estar aí na Colômbia, dias 28 e 29 de junho. Agora mesmo, nós temos as vagas completas para os irmãos da Colômbia. 2.000 vagas completamente cheias, completas. Temos 300 vagas mais que nós estamos reservando para todos os cooperadores também. Amém? Colômbia está sendo abençoada pela palavra profética. Nós também estamos trabalhando fortemente com as casas de adolescentes. Temos 152 casas de adolescentes. Mas, ainda mais, nós queremos que essas casas de adolescentes sejam ainda mais engajadas. Como? Com o TCI. Então faz umas semanas atrás, nós estamos compartilhando com cada casa de adolescente, fazendo comunhões, para que esta ferramenta de TCI esteja ainda a outro ritmo também. Então, abençoado nosso coração, nós estamos sentindo que estamos sendo abençoados com esta palavra. Não queremos diminuir no ritmo, queremos ainda ir muito mais rápido. Colômbia ao ritmo do céu. Amém? Para Bogotá, né, em 2 lugares. Então, é uma correria. A gente vai lá e depois volta. E agora vamos fazer num lugar só, em Bucaramanga, tá? Por isso que ele falou, vamos juntar 2.000 pessoas, né? 2.000 pessoas em Bucaramanga, tá bom? Bem. Amém, amém. Amém. Também, irmãos, grande alegria também estar aqui, né? Bom demais, né? Esses dias aqui junto com os cooperadores é maravilhoso. Ouvindo a palavra profética e sendo muito beneficiado, porque estou indo agora para Angola para ficar 56 dias. Aí ouvindo essas palavras, né? Então, o Senhor vai, eu creio que vai abençoar muito ali. Ali em Angola, o Senhor tem avançado bastante.
Ali hoje são várias igrejas, bastante irmãos já sendo consolidados. E daí de Angola, o CEAP funcionando muito bem, né? Ali os 37 CEAPistas, 40 CEAPistas, fica o normal ali, CEAP constante. E também em Angola, 12 comportores atuando, todos angolanos, não tem ninguém do Brasil lá atuando. E interessante que está acontecendo em Angola, irmãos, nós estamos alcançando o país, e ali tem irmãos de Angola que estão tendo contato com irmãos de alguns países, tipo Namíbia, Zimbábue e também Zâmbia. Nós hoje temos comunhão toda segunda-feira com 5, 6 irmãos desses países, e que nós vamos ter comunhão com eles agora, né, Daniel? Lá em Namíbia, eu estou marcando com eles para mês de junho, Namíbia, para ter uma comunhão com eles, ver como é que vai ser o avanço nesses 3 países. São língua inglesa, temos irmãos de Angola que falam inglês, que traduz também a gente lá na comunhão, né? Então tá avançando ali a honra e glória do Senhor, né? Tudo isso, irmãos, aconteceu a ida nossa dos 8 cooperadores, quando nós estivemos em Angola em 2022, junho de 22. Nessa época, quando nós colocamos o pé no Brasil, colocamos o pé em Angola, no retorno de lá para cá, o senhor falou comigo que tem muito trabalho em Angola. Aí eu falei assim, como assim? Muito trabalho em Angola, o sentimento que eu tive no meu interior. E aí, logo, 90 dias depois, onde é que eu estava de novo? Em Angola. Nós inauguramos o CEAP em Angola na época. Então, tudo isso, irmãos, eu creio que é a palavra profética, né? Que vai acontecendo e vai estar avançando, dia após dia, avançando mais. E nessa viagem agora de 56 dias, estou indo com a minha esposa. Então, não vou ficar lá 56 dias cuidando de angolano e vamos também até a Namíbia. Creio que o Senhor vai avançar bastante, né, nesse país agora, a gente cuidando de perto, né, para que eles possam avançar mais. Tudo isso, palavra profética. E ouvindo, né, o Pedro falando de proatividade, ser proativo, ouvimos e saímos e praticamos. Eu creio que acontece. Né, eu vendo bem claro aqui agora, está falando bem claro para nós. Então, agora é hora de executar, de acontecer as coisas, né? Angola, né, os países onde nós estamos cuidando ali, que possam avançar muito, né? Os países africanos aí, né, Daniel? Tem muita coisa para avançar, né? Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Então... Amém, amém. Aleluia. Nós de Equador estamos bastante contentes de estar aqui. E, na verdade, Equador está experimentando um momento de muita paz, de muita alegria, e só pode ser a palavra profética que logrou isso. Para nós, voltou irmão Pedro, irmão Pedro, para nós em Equador, esse momento que estamos vivendo só pudo chegar através da palavra profética. Para nós não é uma doutrina, para nós é uma realidade. Palavra profética trouxe unidade, harmonia, e hoje as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo, irmão. A multiplicação está acontecendo. O Jimmy Israel, que está aí, ontem compartilhou a multiplicação de uma só vez de grupos familiares em ressurreição. Se multiplicou de maneira veloz. E as casas de adolescentes, e bom, o Senhor está avançando. Esses dias aqui, nós já tivemos uma comunhão com os 3 valientes de Davi que estão aí conosco. E nós já marcamos uma comunhão para 24 de maio, que tem um feriado lá no Equador. Vamos a convocar todos os hermanos líderes das igrejas para passar um tempo juntos, para fazer que as coisas aconteçam. Amém? Nós estamos bastante impressionados com esse assunto que foi falado aqui, de extrair da palavra a vontade do Senhor. De extrair da palavra
a dirección que el Señor tiene de manera específica para que las cosas sucedan, la multiplicación acontezca. Y bueno, también nós estamos já planificados para a próxima visita do irmão Pedro, né? Esse ano que não pudo estar, a gente ficou triste, mas confiamos que o Senhor está abrindo um caminho e vamos poder ter novamente o irmão Pedro lá conosco. Então, nós estamos agradecidos, estamos contentes e Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Vim aqui para representar o continente baiano, né? E aí, amém. Graças ao Senhor, né, irmãos? Pelas essas palavras. Graças ao Senhor. Pode puxar, viu, Dionísio? Graças ao Senhor por essas palavras, né, irmãos? Não sei se os irmãos se lembram, na última conferência internacional, o irmão Pedro falou para todos nós, né, cooperadores, né? Falou assim que a palavra profética não estava agora só com ele, mas estavam com todos nós. Irmãos, se lembram? E ontem à noite, nessa mesma linha, né, eu percebi, né, pela luz da palavra, o irmão Pedro falou outra direção para nós, que foi que quando ouvirmos a palavra, a gente precisa orar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Por quê, irmãos? Porque nós temos esse coração de querer multiplicar, né, consolidar as pessoas. Vou fazer outra pergunta. Irmãos, vocês estão satisfeitos com o número de ceapistas na sua região? Estão satisfeitos com o número de comportores? Não estou satisfeito também, irmãos. Mas aí como é que a gente vai gerar, né, essa quantidade? É por meio dessa palavra. Quando essa palavra mexer conosco, irmãos, vai mexer com os irmãos das igrejas, né? Porque é muito fácil, irmãos, a gente começar a fazer as coisas no automático. Começar a transcrever no automático, ler a imersão no automático, e aí essa palavra deixa de mexer conosco. Então é por isso que realmente o apóstolo, né, eu fiquei muito tocado ontem à noite, né? Foi o que o Daniel também compartilhou aqui, né? Irmãos, essa palavra precisa de novo me renovar. Precisa mexer comigo, irmãos. Quando mexer comigo, vai mexer com os irmãos das igrejas. E aí os irmãos, os jovens, vão se levantar para fazer SEAP. Vão se levantar para ser comportores. Ó Senhor Jesus! Aleluia, irmãos! Então, a gente precisa constantemente, irmãos, estar orando ao Senhor. Senhor, que a tua palavra possa mexer comigo. Ó Senhor Jesus! Amém? Aleluia! Senhor Jesus. Eu acho que é a terceira vez que eu venho aqui, né? Na Cesareia. Se eu não me engano, os irmãos podem me corrigir, mas uma das vezes que eu vim aqui, o Ronquenga estava aqui. Eu acho que foi a vez que ele falou que ele ficou happy, né? Foi aqui, não foi? Foi em São Paulo? Ficou happy, voltou lá e ficou sede, né? Senhor Jesus, nós estamos happy, vamos voltar e vamos ficar mais happy, né? Ficar mais feliz. Senhor Jesus, amém? Estou aqui representando o Cone Sul, né? O Amir mandou eu vir aqui. Colocou eu aqui, né? Hã? Alegres, amém? E graças ao Senhor, irmãos, no Cone Sul, a gente sempre aprendeu com o Amir, desde a época do irmão Dong, né? Nós aprendemos a importância de ser fiel ao falar do apóstolo, né? E nós sempre aprendemos que, aprendemos no passado, né? Aquilo que o irmão Dong falava, era Deus que falava. E nós procuramos sempre ser fiel a isso, né? E quando o irmão Pedro assumiu, em 2017, nós tivemos uma comunhão muito importante, né, com os cooperadores do Cone Sul, e nós selamos esse pacto, né? Vamos dizer assim, esse pacto, né? De ser um com o nosso irmão Pedro, né? E desde lá, irmãos, desde 2017, nós continuamos e experimentamos muita bênção do Senhor. E a gente vê que os irmãos têm amado a palavra, nós temos amado essa palavra profética, né? Não só ouvir por ouvir, ou não só ouvir por obrigação, mas nós temos amado essa palavra. E isso tem causado um grande resultado na nossa região. E eu sinto que uma coisa que o Amir sempre falou para nós também, que nós nunca devemos ter medo de fazer as coisas para fora, né? Porque a gente tem essa cultura de servir, pensar só em nós, né? Pensar na nossa região, na nossa cidade, né? E o Amir sempre nos ajudou a gente pensar para fora. Então, todos esses encargos que têm vindo, irmãos, para nós, ultimamente, no Cone Sul, né, quando veio a questão da África, de assumir vários países,
O Amir, né, chegou lá, marcamos uma reunião, na época era por Zoom, nós íamos assumir 7 países da África, né? Deu até um gelo, né, na barriga, 7 países da África. Mas aí nós tivemos esse princípio, né? Nós lembramos desse princípio, que nós precisamos pensar para fora, né? E isso, irmãos, trouxe muita bênção para o Cone Sul, né? Essa questão de servir na África, os países da África. Então, todas essas comissões que vêm para nós, através do Irmão Pedro, a gente procura abraçar rapidamente. Então, Central de Acolhimento, Vida da Igreja de Ressurreição, Casa de Adolescentes, Missão Família, CEAP, Comportagem. E, graças ao Senhor, nós estamos experimentando isso de uma maneira muito, muito maravilhosa, né? A gente vê as igrejas hoje, essa questão de dobrar o número de irmãos, por exemplo, a gente já tem várias igrejas dobrando o número de irmãos, né? Teve uma saída agora, né, Wagner? O Wagner estava me falando, teve uma saída, a gente viu nos grupos aqui, a saída do TCI, de Foz do Iguaçu, com casa de adolescentes, saindo, visitando as igrejas novas, gerando igrejas novas, estimulando as cidades. Nós queremos agora também, isso que o irmão Pedro falou, questão de cidades polo, queremos ter uma saída coletiva de todo o Cone Sul, né, num dia, provavelmente sábado que vem, 10 de maio. Nós queremos alcançar cidades polo. Então vamos sair todo o Cone Sul, né, todas as igrejas saindo, para em cada micro-região nós vermos aonde tem as cidades polo, que ainda não estão consolidadas, ou cidades que ainda nem têm vida da igreja, nós queremos consolidar essas cidades. Então, irmãos, isso realmente é nós amarmos a volta do Senhor, né? A coroa da justiça está reservada para aqueles que amam a volta do Senhor. Então, nós amamos a volta do Senhor. E nós queremos amar essa palavra, sempre ser fiel ao sentimento do irmão Pedro, e aquilo que ele falar, nós vamos tocar essa trombeta. Vamos apressar a volta do Senhor. Amém. Aleluia, apressar a volta do Senhor. Irmão Pedro, antes da gente vir aqui compartilhar, ele fez uma pergunta, né? O que mudou? O que mudou? Então, eu anotei aqui 5 coisas importantes ao longo desses dias, né, que estão associadas à nossa mudança. A primeira delas é a nossa percepção de como devemos trabalhar. Então, a gente viu que o Pai anela, o Filho fala, o Espírito age e a obra, então, opera. Trouxe o exemplo do irmão Fabiano, que mais faz e aplica do que fala, né? Então, é um bom modelo para nós, né? Então, isso aqui, realmente, para mim, foi um ganho extraordinário, né? Ver que o nosso modelo de trabalho é o modelo que está no Deus Triuno, né? No Pai, no Filho e no Espírito. E esse Espírito, esse Deus Triuno, ele precisa do homem, né? Precisa de nós, com coração puro, simples, como o de Abraão, para poder Deus então nos usar e fazer a vontade dele nesses dias. Senhor Jesus. Segundo ponto que mudou é a nossa postura ao ouvir as mensagens. A nossa postura ao ouvir as mensagens deve ser de o que o Pai está anelando que eu faça por meio dessa palavra. Não apenas buscar doutrina, né, mas captar a vontade do Senhor, o desejo do Senhor. Então, o irmão Pedro, quando diz que não prepara e, ao mesmo tempo, está ali aberto para o Espírito falar, para o Senhor falar, isso deve aguçar, ajustar a nossa sintonia para perceber o que o Senhor quer falar. O que o Senhor quer que... Qual é o comando que Ele está dando para eu, então, executar e encorajar, consequentemente, aqueles que estão conosco a fazer o mesmo. Né? Então, daí essa questão, essa figura do laser, né? Como é importante estar ali colimado, ajustado, mesma onda, mesma frequência, enfim. Todas aquelas características, elas são importantes para atingir o objetivo, né, do Senhor, edificar a igreja, emancipá-las e por aí vai. Terceiro, que a liderança precisa ser proativa. O exemplo do irmão João Batista. Transformar os que recebem ajuda naqueles que ajudam. E daí ele faz uso da folha da imersão. Não sabe o alemão, mas compartilha, né, imerge com aqueles que sabem e, consequentemente, são ajudados. E então ele falou, agora você precisa se tornar um multiplicador disso. Né? Você também precisa propagar, ajudar outros a fazer o mesmo, a imergir na palavra. Então, nós também precisamos ser esses, né? Isso bem ilustra a questão de que a gente não tem capacidade.
Quanto menos capazes, mais Deus tem condições de nos ajudar. Esse é um exemplo bem claro e evidente disso, né? Quarto, não transferir nossa responsabilidade para os adolescentes. Sem dúvidas, eles têm sua porção, têm sua função, mas não esqueçamos de nossa parte. Daí a figura do TCI, né? As tropas, capitães e intendentes. E muitas regiões aqui trouxeram exemplos da atuação do TCI, né? Do ajuste fino entre essas três gerações, né? As tropas representando os adolescentes, os capitães representando os jovens e os intendentes representando os irmãos mais velhos. Então, isso aqui, essa combinação, é que dá o resultado que o Senhor espera, né? Quando começamos, então, a atuar. Então, citei numa comunhão informal o que a gente tem feito lá em Brasília, lançando mão da caravana do SEAP, né? Então, o SEAP ali, final de semana, a igreja junta, depois saímos para praticar as ferramentas, né? Só adolescentes? Não. Adolescentes, né, capitães e intendentes. Isso aí realmente é uma combinação do Espírito, do Senhor. Esse comando que o irmão Pedro nos trouxe realmente mostra que as coisas passam a funcionar e toda a igreja também estará envolvida. E, por fim, a questão do SEAP, que produz coportores e que ajudam na emancipação das igrejas. Então, um coportor hoje, ele, além da atribuição normal de semear, né, semear os kits, semear a palavra profética, ele também tem a função de cooperar com as igrejas, né, ajudando-as a sair da inanição, a sair da infertilidade e serem mais produtivas e poder, então, prosseguir alcançando outras. Jesus é o Senhor. Irmão Pedro pediu qual é a impressão que fica em nós depois dessa série de comunhão. E o desespero estava antes, mas agora tá muito mais, né? Porque você começa a observar e a nossa incapacidade nenhuma, e aí a gente vê, não tem jeito, não tem saída. Eu só queria comentar um assunto, né? Eu vim aqui a primeira vez, o irmão Pedro me convidou, quando estava comprando aqui Cesareia, né? E o carro não subia, irmãos, era uma loucura. Era pedra, um barranco, uma estradinha, e veio o irmão Dong. E aí chegamos até um trecho com o carro, aí o irmão Dong subiu andando, o irmão Dong já tinha 70 e tantos anos, né, subindo, olhava, olha, ali vão ter um auditório, ali os alojamentos e tal, e eu não enxergava nada. Eu falava, só estou vendo aqui um ninho de águia. Mas alguém atendeu para o suspiro do apóstolo e a coisa aconteceu. Vocês estão reunidos hoje nesse lugar aqui, ó. Se tornou realidade. Então, hoje, o meu sentimento é, o canal de Deus está aqui no nosso meio. O irmão Pedro está aqui, ele está suspirando, não é por ele está suspirando pela trazer o Senhor de volta mais rápido e fazer com que cada um de nós participemos. Né? Cada cooperador, e o cooperador é uma linha de produção, e o cooperador, né, vai ajudar. Estamos aqui os aprendizes, estamos aqui os valentes. Então, essa linha toda, e aí chega na igreja, chega no TCI. Então, esse desespero, irmão, de estar mais próximo da palavra, estar mais perceber melhor esse suspiro que está acontecendo hoje no nosso meio. E se a gente atentar, as coisas vão acontecer. A gente tem tantos desafios aqui em São Paulo, né? Mas por que está mudando, né? O irmão Pedro terminou aqui falando de 24, 25, né? A limpeza aconteceu, né? Até nós aqui, a limpeza até no começo de 24 ainda estava acontecendo. Mas graças ao Senhor nós estamos aqui hoje, né? Mas
Tem muito o que fazer, tem as cidades polos para avançar, tem, né, Jones? Tem SEAP, Senhor Jesus, hoje todo mundo abraçou o Jones, falamos, nós estamos juntos, o SEAP mais forte, mais comportores, né? mais cidades polos, então é esse o nosso desespero, nós estamos trabalhando juntos. Estamos trabalhando juntos ou não? Amém. Senhor Jesus, amém. Isso aí. Irmãos, eu estava aqui, né, esses dias também considerando, falei, puxa, o senhor nos trouxe aqui para Cesareia, né? O senhor nos separou, né? E aí hoje, parece que o senhor me deu mais clareza, né, de tudo que aconteceu, né? Eu falei, puxa vida, realmente o senhor queria nos tirar de lugares, às vezes, que nos distrai, né? Parece que não, mas uma cidade como São Paulo nos distrai. E quando a gente vem para Cesareia, parece que tudo fica mais limpo, né? Que lindo, alto, né? E aí parece que tudo fica mais alinhado, tudo fica mais coerente, né? Como o Pedro falou logo no início do laser, né? Tudo na mesma direção, todos aqui na mesma frequência, no mesmo ciclo, na mesma fase, né? Senhor Jesus. Foi por isso que o Senhor nos trouxe para Cesareia. E graças ao Senhor que nós vamos fazer isso aqui todos os anos. Amém? Né? Eu estava ali depois considerando, eu falei, Senhor Jesus, vai ficar disputada essas vagas de Cesareia, viu? Hã? A gente teve um trabalhinho para encher, né, no início. Eu acho que no ano que vem não vai ser assim. Senhor Jesus. E a gente ainda pensou, né? Ah, vamos ver com o irmão Pedro até deu alguma direção, a gente preocupado de querer dar um tempo livre também, né? Mas, Senhor Jesus, que maravilha que está sendo aqui. Todo esse encargo que a gente está recebendo, né? Ali, acho que foi no dia de hoje ali, o irmão Pedro sentou ali e reuniu. Os irmãos não queriam sair, né? Era até um horário ali livre para fazer alguma coisa, mas os irmãos não queriam sair. Queriam ficar perto. Queriam estar nesse ambiente de intimidade com o homem que fala, né? Que tem sido canal do Senhor, o Senhor tem usado ele, colocado ele à nossa frente, não é verdade? Senhor Jesus, quando a gente está mais íntimo, né? Eu fiquei pensando aqui, né? A gente tem que ter sensibilidade para escutar o anelo do Pai, não é verdade? A vontade do Senhor. Mas tem que estar próximo da palavra. E não só próximo da palavra, próximo do profeta. Senhor Jesus, quando eu quero escutar, às vezes, a Melissa, e a Melissa tem uma fala meio mansa, quem conhece sabe o que eu estou falando, eu tenho que estar próximo, senão eu não consigo escutar ela direito. Esses dias eu fiz uma capa para o meu celular, porque eu ficava olhando para o celular e a capa era sempre preta, não tinha nada. Eu peguei, fiz a capa e coloquei. Hã? É o mapa mundi, é Apocalipse, é o mapa mundi. Para eu lembrar, eu quis colocar porque eu queria lembrar que eu não pertenço a essa terra. Que nós somos homens aqui. Isso aqui fica próximo de mim, o celular fica próximo de mim o tempo todo. Acho que a maioria de vocês, né? E toda vez que eu olho assim, eu sei o propósito de eu colocar isso daqui. Eu não pertenço a essa terra. Nós não pertencemos a essa terra. O Senhor nos separou aqui para falar isso para nós. E nós temos que estar cada vez mais próximo à palavra profética, cada vez mais sensível à palavra profética. Senhor Jesus. E a região 8, né, César? Né? Puxa vida, hein? Quanta coisa, né? Mas graças ao Senhor, que o Senhor tem abençoado. E eu também queria agradecer vocês, a gente participou aqui como anfitrião, eu queria chamar vocês já para dar o aviso. Nós estamos muito felizes de ter recebido todos vocês aqui. Deu bastante trabalho, né, Francisco? Cadê o Francisco? Já precisou ir. Deu bastante trabalho, a gente teve 2 meses aqui para correr, mas olha, valeu a pena. Foi muito bom. Vamos repetir mais vezes. Hoje eu vi que é um ambiente que o irmão Pedro ficou muito à vontade. E tem liberdade de falar. Tem intimidade com todos nós. Senhor Jesus, não tem mais desalinhamento entre nós. É uma só direção. É uma só obra. Senhor Jesus, vamos trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus.